Olha, quase todo mundo que investe já ouviu falar de fundos imobiliários. Talvez já tenha algumas cotas. Mas a conversa aqui hoje vai um pouco além. Para quem está de fato construindo patrimônio, o jogo é muito mais sofisticado do que só comprar uma cota e ficar esperando o dividendo cair na conta. A grande questão, então, muda, né? Não é mais o que é um FI, mas sim, esse ativo está sendo usado do jeito mais inteligente possível? Para quem já tem uma carreira mais consolidada, a pergunta sai do como é que eu começo e vai para como eu estruturo minha carteira para que o dinheiro comece a trabalhar na mesma velocidade que eu trabalho. E esse gráfico aqui, olha, ele praticamente resume tudo. A barra da esquerda, que é a renda ativa, o salário, ela cresce, mas de forma linear, e uma hora ela bate num teto. Já a da direita, uma carteira de FIIs bem estruturada, bom, ela não precisa ter esse limite. É justamente essa capacidade de crescimento que diferencia a abordagem básica de uma estratégia avançada para construir patrimônio de verdade. Agora, o ponto mais crítico para quem já está nessa fase da vida profissional é o tempo. Não dá mais para ficar aprendendo com erros que custam caro. Cada real que fica parado num fundo ruim, com vacância alta, com liquidez baixa ou uma gestão fraca, não é só uma perda. É patrimônio que deixou de crescer. É um custo de oportunidade que se torna gigantesco com o passar dos anos. E é por isso que a solução começa com a virada de chave na mentalidade. É preciso deixar de ser um simples dono de cotas para se tornar um verdadeiro arquiteto de portfólio. Acredite, a estrutura da sua carteira importa muito mais do que o número de cotas que se tem. E o que seria essa tal de arquitetura financeira? É basicamente a construção intencional de uma carteira. Para quem está nessa fase, um FII não pode ser visto só como um pedacinho de um prédio. Ele é um veículo de alocação de capital, um veículo sofisticado, eficiente, que vem com gestão profissional, vantagens tributárias e uma liquidez que, vamos ser sinceros, nenhum imóvel físico consegue oferecer. Vamos colocar um contra o outro de forma bem fria. De um lado, o imóvel físico. Ele imobiliza um capital enorme, exige uma gestão manual que custa tempo e dinheiro e concentra todo o risco num lugar só. Do outro lado, uma carteira de FIIs bem montada faz o exato oposto. Tem alta liquidez, gestão profissional, um risco super diversificado e, para a pessoa física, dividendos isentos. A eficiência é simplesmente incomparável. E aqui vem o pulo do gato. O investidor experiente joga em dois campos ao mesmo tempo. De um lado, a geração de renda, focada no fluxo de caixa mensal, que é ótima para complementar o que já se ganha hoje. Mas do outro lado, e talvez mais importante, está a valorização patrimonial. É o crescimento do valor das cotas que vai de fato acelerar a construção de riqueza no longo prazo. Uma boa estratégia precisa olhar para os dois. Certo. Vamos então para a parte prática. Como se desenha a arquitetura dessa carteira? A escolha dos fundos tem que ser técnica, tem que ser estratégica, jamais aleatória ou baseada só na emoção do momento. Basicamente, existem três grandes tipos. Os fundos de tijolo, que geram renda com aluguel e se beneficiam da valorização dos imóveis. Os fundos de papel, que geram renda com juros de títulos imobiliários e são mais defensivos quando os juros estão altos. E os FOFs, que são os fundos de fundos que compram cotas de outros FIs e entregam uma diversificação máxima com menos esforço de análise. E a alocação entre eles não pode ser estática, ela tem que se adaptar ao momento da economia. Por exemplo, num cenário de juros altos, os fundos de papel tendem a brilhar, porque o rendimento deles acompanha esses juros. Quando os juros começam a cair, os de tijolo se valorizam, porque o crédito fica mais barato e os imóveis mais atraentes. E em momentos de muita instabilidade, os FOFs podem servir como uma camada extra de proteção. Entender essa dinâmica é o que separa a alocação inteligente daquela feita por impulso. Agora, vamos a um ponto que muita gente até conhece, mas poucos exploram na sua totalidade: a eficiência estrutural e fiscal dos FIIs. A maioria das pessoas foca só no dividendo que cai todo mês. Mas o investidor que está realmente construindo patrimônio entende que o poder está na combinação desses quatro fatores: a isenção de imposto, a liquidez diária na bolsa, a gestão profissional e a capacidade de diversificar de verdade com pouco capital. É o conjunto da obra que cria uma eficiência única. E um dos pilares dessa estrutura toda é esse número, 95%. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% do lucro que eles têm no semestre. E isso praticamente garante um fluxo de caixa constante e alinha o interesse de quem gere o fundo com o de quem investe. O modelo já nasce favorável para o investidor. E aqui está o poder da isenção de imposto de renda
colocado em números. Para a pessoa física, não pagar imposto nos dividendos é como receber um aumento automático de até 27,5% na rentabilidade, se a gente comparar com outros rendimentos que são tributados nessa mesma alíquota. É uma vantagem gigantesca que muita gente ainda subestima. Tudo bem, vamos agora falar sobre gestão de risco, mas pela ótica de quem está jogando o jogo do longo prazo. FI é renda variável, ponto. Isso significa que as cotas vão oscilar no curto prazo, não tem jeito. Mas o ponto central aqui é o seguinte, para quem entende o que está fazendo e tem um horizonte longo, volatilidade não é risco, é oportunidade de comprar mais barato. O risco de verdade é a ignorância sobre os ativos que se tem na carteira. Então, como é que a gente diminui esse risco? Usando filtros de qualidade. É quase um checklist. Primeiro, um P sobre VP, que é o preço da cota dividido pelo valor do patrimônio. Abaixo de 1 pode ser um sinal de que o fundo está barato. Segundo, um dividend yield acima de 10%, mas com vacância baixa. E terceiro, um filtro essencial, liquidez diária acima de R$500 mil, para não ter dor de cabeça na hora de vender. Esses filtros simples já eliminam a maioria dos erros. E por fim, a diversificação inteligente. Uma carteira bem equilibrada geralmente tem entre 5 e 15 fundos, combinando diferentes tipos e, principalmente, gestoras com um histórico comprovado e sólido. Se concentrar demais num único fundo ou numa única gestora é provavelmente o erro mais caro que o investidor pode cometer. Para a gente fechar, a reflexão final não é mais se FIIs funcionam ou não. A gente já sabe que funcionam. A pergunta de verdade, a que importa é: a arquitetura da sua carteira hoje, do jeito que ela está alinhada com os seus objetivos para os próximos 10, 15 ou 20 anos? Essa reflexão que realmente vale a pena fazer.